Gente, primeira pergunta que todo mundo quer saber. Como é que tá indo o governo Lula? Como é que vocês estão enxergando o governo Lula? Se eu não me engano, hoje, acho que o Léo postou, teve uma rejeição muito grande, né? Acho que quase 50% de rejeição. E aí, o que tá acontecendo No com esse final do governo? ano, eu vi o Lula divulgando na televisão que nós estamos muito bem frente à nossa economia. Né? Até a gente fala muito sobre economia aqui. O que ele falou? Que o nosso PIB está em crescimento, que o desemprego está em baixa histórica, mas ele esqueceu de falar talvez do dólar, esqueceu de falar da fuga do capital estrangeiro, da nossa inflação que está fora de controle. O que vocês estão enxergando aí do nosso governo Lula? Deixar o Kim começar, já que ele é deputado federal, tá de perto lá vendo o que tá acontecendo. Não, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é que o governo Lula, ele perdeu a oportunidade, né, de promover um ajuste fiscal, corte de gasto, né, num momento de bonança econômica, num momento em que o mercado estava ainda acreditando no arcabouço fiscal do Haddad, né? E eu gosto sempre de ressaltar isso, porque muitas vezes os petistas falam, né, o mercado, as elites, os especuladores que estão contra o governo. Na realidade, no início do mandato do Lula, Faria Lima acreditou no governo, né? E colocou dinheiro no Brasil, e gente de fora acreditou no arcabouço e colocou dinheiro no Brasil. As projeções eram ótimas. Exatamente, né? O próprio mercado. E aí, eu mesmo tenho uma crítica e tenho contato com muita gente do mercado, que eu acho que muitas vezes o mercado acaba sendo meio míope, assim, acaba olhando para questões conjunturais, questões de momento, e não olha para a estrutura. E não olha também para histórico político e não faz análise política de, por exemplo, as correntes internas que existem dentro do PT e que o Lula precisa gerenciar e que ele precisa atender. E o limite que ele pode ir em relação a compromissos que ele fez com a Faria Lima, com o mercado financeiro, junto com o Haddad, até o momento em que ele vai romper com a ala majoritária do PT, que hoje é liderada pela Gleisi, aí, junto com o Lindbergh, né, e outras alas do PT. Então, chegou nesse limite. E quando chegou nesse limite, o mercado finalmente caiu a ficha, né, de que, primeiro, o arcabouço fiscal não vai solucionar o problema, mesmo porque não existe nenhum modelo no mundo baseado... O Léo, economista, se estiver falando besteira aqui, ele me corrige. Mas não conheço nenhum modelo mundialmente em país desenvolvido que seja baseado em arrecadação, que não seja baseado em teto de dívida, que não seja baseado em teto de gasto. Hoje, inclusive, eu estava vendo uma legislação do Colorado interessante que eu estou estudando para apresentar alguma coisa semelhante em relação a teto de tributação, né? Então, não existe nenhuma legislação baseada em arrecadação. É sempre você olha da perspectiva do gasto público, né? O quanto está gastando e a qualidade desse gasto, que é outra coisa, é outro debate que a gente nem entra. A gente, por enquanto, só debate assim, o quanto que a gente está gastando, que gasta demais. Mas um debate ainda mais difícil é o quanto a gente gasta mal, né? O aumento do orçamento, para vocês terem uma ideia, do Ministério da Saúde, quando na PEC da transição, o governo Lula revoga o teto, né? O governo Lula, entre aspas, porque foi na legislatura do governo Bolsonaro ainda, mas com o Congresso já formado, com a base formada para o Lula, aprovando a PEC da transição, revoga o teto de gastos, ele também volta com o piso constitucional da saúde e da educação. Isso fez com que o gasto com saúde saltasse 70 bi. Isso não se transformou, assim, em zero de melhora de indicador, de qualquer indicador de saúde. Qualquer indicador de saúde. Você pega qualquer indicador de saúde, nenhum deles melhorou com 70 bi a mais. Então, tem um aspecto da qualidade do gasto que a gente ainda nem entra. Mas vamos continuar na quantidade. O mercado percebeu que a gente está numa trajetória de dívida que é impagável, né? O governo Lula pode falar agora, o PIB cresceu 3%, verdade. Né? Pode falar, por enquanto, nesse ano, né, a média, a inflação é uma média, né? Se a gente considera os alimentos, ela vai ter um peso maior, por isso que as pessoas olham no supermercado e não é a mesma coisa que o mesmo número que ela vê no IPCA é a mesma coisa que ela vê no supermercado, porque é o que está puxando a média para cima. Ele fala, na média, realmente, a inflação ainda está sob controle, e digo ainda porque acho que é inevitável esse ano e no ano seguinte fique descontrolado, mas essa trajetória de dívida é impagável, porque o governo, ele é obrigado a aumentar os gastos de acordo com a receita. Quanto mais ele arrecada, mais ele precisa gastar, de acordo com uma regra que foi imposta pelo próprio governo, que é o arcabouço. Se a gente estiver em crise, o governo é obrigado a gastar a inflação mais 0,6%. Se cair a arrecadação, a gente é obrigado a aumentar gasto, sem poder fazer revisão se o gasto funcionou ou não funcionou. Se a gente se a gente cresce, né, a gente gasta a inflação mais 2,5%. Né? Então, assim, o juro tá alto, né? Não é porque a Faria Lima quer, porque os bancos estão lucrando mais, é porque ele tá vendo, olha, se as coisas continuarem como estão, o governo vai dar calote. Se eu vou passar esse risco, eu vou correr esse risco, eu só vou emprestar pro governo se eu tiver esse prêmio. É uma coisa evidente. Aí eu vejo, eu já vi na Câmara várias vezes comparação com o Japão, né?
Que aí, por sorte, né, da minha proximidade ali, tenho contato com alguns ministros japoneses, só tem 2 descendentes no Congresso, né? Eu e o Nishimori, e a gente faz boa parte da relação com o Japão. E aí, por sorte, eu conheço, né, parte da realidade de lá. E assim, fala, mas o Japão tem uma dívida que é o dobro, o triplo da brasileira, e tem juro zero, tem juro negativo. Fala, meu amigo, olha a trajetória da dívida do Japão, assim, ninguém tem a menor dúvida de que o Japão vai pagar. Assim, a dúvida tanto é negativa que o juro é negativo. Exato. De que o Japão vai Exato. pagar essa dívida, que o Japão tem lastro para fazer isso. Tanto que as pessoas pegam dinheiro emprestado no Japão para investir na Europa, para investir nos Estados Unidos. Então, não tem a menor dúvida de que vai pagar. Olha pro Brasil, você quer realmente comparar o nível de credibilidade, o nível de lastro de um com o outro? Então, assim, esses 2 anos que a gente vai viver vão ser 2 anos muito difíceis, desastrosos e, assim, mais do que vou além. Quem assumir o governo no próximo mandato vai ter um desafio de fazer um corte muito e muito duro, porque a gente está criando despesas obrigatórias agora com receita que não é recorrente, com receita que a gente não vai ter esse ano, que a gente não vai ter ano que vem, que a gente não vai ter até 2070, quando a proporção de idosos dispara, chega ali no pico, e de jovens chega no mínimo, e aí a gente entra num outro problema que é a Previdência. Então, assim, tem Meu muito Deus, é problema. uma confusão, hein, Léo? Tem Exato. muito problema Que pra lidar. rolo Vou isso deixar, daí. deixar o Léo, Começamos- porque já é muita coisa. Começamos animado o programa com a sensação de que vai dar certo esse Brasil. Não, eu vou separar a economia em 2 pontos aqui. Você tem os dados reais da economia e os dados nominais, né, da economia. O que são os dados reais? É isso que o Lula disse que tá bom. Ele não tá errado, tá? Ele não tá mentindo. Vamos assumir isso, tá? O desemprego de fato tá baixo, apesar de ter essa questão agora, o Bolsa Família tá e não tá. Então, mas o desemprego tá baixo. O país tem crescido razoavelmente bem, né? 3,2% aí. Então, os dados reais não dizem que o país está tão ruim. Só que quando você olha os dados nominais, dado nominal é preço. Então, taxa de juros é o preço do dinheiro. Salário é o preço do trabalho, né? Dívida pública. Então, quando a gente olha isso, esses dados nominais, os dados nominais não estão dizendo isso. Está dizendo que o Brasil não está bem. Ou seja, existe uma crise de confiança aí. E daí você fala, então, quem é que pode estar certo? Eu comparo o Brasil de agora com o Brasil de 2015 e 2016. Se a gente tivesse agora, tendo essa conversa, Brasil 2015 e 2016, se tivesse algum político aqui da esquerda, ele ia estar falando isso. Ele ia estar falando, mas olha só, o desemprego está 6,5%, a taxa de juros está 7%, o país está crescendo. E a gente olha, mas a trajetória da dívida está alta, mas o país está gastando muito, o país está arrecadando menos do que gasta. Então, isso não vai dar certo. O que aconteceu? É bom fazer esse exercício para trás, que a gente sabe o que aconteceu, né? O Brasil teve a maior crise da história de todo o país. Então, o que tem acontecido agora é muito isso. Então, apesar do desemprego estar baixo, apesar do PIB tá crescendo, você tem esses dados de preços que... E por que eles estão diferentes? Porque o mercado antecipa o que vai acontecer. Sim. Ele não espera o que vai acontecer. Ora, se você investe numa empresa e alguém fala que aquela empresa vai quebrar, você não espera a empresa quebrar, você já tira o dinheiro agora e o preço já cai. Né? Se alguém fala que aquele banco vai quebrar, você não espera o banco quebrar, você tira o dinheiro, Né? e aí como o dinheiro tem mais passivo do que dinheiro em caixa de fato, o banco já quebra do dia para a noite. Então, o mercado está antecipando, e você pode dizer, tudo bem, eles estão errados. É isso que eles estão enxergando, tanto o investidor brasileiro quanto o investidor estrangeiro. Então, a gente está nessa crise de confiança em que as pessoas estão antecipando isso. E o Kim colocou num ponto muito importante isso, da dívida. Então, sempre usam esse argumento. Mas por que, então, o Japão tem uma dívida maior, vários países da Europa têm uma dívida maior, os Estados Unidos têm uma dívida maior? Olha, porque a gente não está preocupado só com a dívida hoje. Você quer saber, no fundo, quanto que vai ser a dívida amanhã. E a dívida amanhã nada mais é do que a dívida hoje, corrigido, né, pelos juros que você paga, mais o quanto você abateu ou o quanto você reduziu da dívida. Ou seja, se você tem um juros muito alto, a sua dívida hoje, corrigida só para amanhã, sem ter feito dívida nenhuma mais, ela aumenta muito. Quando você tem um juros de 12%, exatamente. O Japão tem juros negativos, então a dívida não vai explodir. Além disso, você vê o Brasil está pagando ou está aumentando a sua dívida? Está aumentando. Vai aumentar em 0,4%. Arrecada e só aumenta. Exatamente. Então, tem esse problema fiscal do Brasil. E aí o Lula pegou um Brasil em 2003 completamente diferente do que ele pegou agora. O que as pessoas dizem que o Brasil cresceu em 2003 na política dos 3 Cs, né? Crédito, consumo e commodity, né? Então, muito crédito, você colocou muito crédito na economia, aí as pessoas consumiram muito,
e você tinha as commodities bombando, China crescendo pra caramba, a China já não tá crescendo isso, pelo contrário, né? Tá diminuindo cada vez mais. Então você tinha um crescimento absurdo. E daí é fácil, né? Quando você pega... Ele pegou o boom, né? Lá do- Exato, é a mesma coisa, o Rio de Janeiro era a mesma coisa. Rio de Janeiro você pega o petróleo, o barril a $100, e aí vai para 300, você não precisa ser um gestor genial para poder ter muito dinheiro para fazer muita coisa. Agora, quando você pega o barril depois a 300 e vai para 75, aí falta dinheiro. Foi isso que aconteceu. Tanto é que o Brasil... E você teve ainda querendo ou não, o Palocci, que era o ministro da Fazenda do Lula, ele reduziu os gastos reais em 4%. Ou seja, já pegou a casa arrumada com o Fernando Henrique, né, comparado ao que era. O Brasil era muito melhor 8 anos depois, macroeconomicamente, do que quando o Fernando Henrique assumiu. Já pegou a casa melhor, teve um monte de commodity e ainda fez um pouco da lição de casa. Reduziu os gastos em 4%. Agora ele aumentou os gastos reais, ou seja, acima da inflação em 12%. E não tem essa cabeça de que precisa fazer ajuste fiscal. E aí, por isso que o mercado está contra. Não está contra. Esse é um ótimo ponto, porque se você olhar a projeção do Fox, o ano passado, né, 24 do início, era super otimista. E aí chegaram, viu que não aconteceu nada, e agora ajustaram, então está pessimista. Então, é isso que o mercado está dizendo, e eu estou junto com eles, porque a gente faz conta, a gente não consegue chegar a outra conclusão. A gente até gostaria de chegar a outra conclusão, falar, não, o Brasil vai bem, agora a gente vai investir, a bolsa vai bombar, o dólar vai cair. Mas não é isso que está mostrando os dados do Brasil.